A frustração pode gerar desapontamento, decepção ou raiva. E esses sentimentos inferiores interrompem a antakarana, que é o contato entre a alma mortal e a alma imortal, entre o corpo e a personalidade inferior da pessoa e o seu aspecto divino, sagrado, espiritual. Na medida em que se interrompe a antakarana, essa ponte entre céu e terra, aumenta então a frustração e pode-se gerar um circuito vicioso, um círculo vicioso e um curto-circuito no eu inferior, gerando então quantidades apreciáveis de raiva, ódio e agressividade. A teosofia é um mecanismo prático e teórico e filosófico e sagrado pelo qual nós podemos rebentar essa bolha de ignorância e resgatar em nós e na nossa relação com os outros o contato pleno com a energia positiva. Nós precisamos do positivo e do negativo, céu e terra. Mas nós precisamos de uma relação fluida entre céu e terra, positivo e negativo, de forma que se crie cooperação e aceitação recíproca e respeito mútuo. Na tradição maçônica, recomenda-se que ninguém entre numa reunião de maçons se tiver maus pensamentos e maus sentimentos e hostilidade em relação a alguns dos seus colegas de maçonaria. O mesmo é válido para o movimento teosófico. Deve-se evitar ir para uma reunião de teosofia, que é uma reunião dedicada ao mundo superior e sagrado, se houver alguma frustração, alguma má vontade com um colega de caminhada. Ou seja, é preciso ter uma noção da sua higiene moral. É preciso ter uma noção da sua higiene emocional. Assim como nós temos uma noção da nossa higiene física, é preciso ter uma higiene mental mínima na relação com as outras pessoas. A frustração no convívio com outras pessoas é um indício de que nós estamos convivendo pouco com nós próprios e convivendo pouco com a nossa própria alma imortal. Cabe, então, fazer uma observação melhor e uma observação constante do nosso estado mental, do nosso subconsciente. E devemos alimentar o nosso consciente e alimentar o nosso subconsciente com pensamentos bons, pensamentos positivos, elevados, criativos, de maneira que nós possamos purificar o nosso estado mental, purificar a nossa alma. Para isso é importante, nos tempos modernos dessa primeira metade do século XXI, a gente observar ao nosso redor os mecanismos e as cascas de banana que produzem ódio entre as nações, ódio entre os políticos que nós consideramos adversários nossos, adversários entre aspas, ou mesmo inimigos entre aspas, e como isso tudo vai gerando uma espécie de hábito de pensar mal do outro. Pensar mal do outro é uma maneira de nós nos iludirmos com a falsa ideia de que nós somos superiores a ele. Ele é errado, por isso eu odeio ele, e por isso eu me acho melhor do que ele. São fantasias mais ou menos paranoides, um pouco histéricas, porque são dominadas por uma ansiedade sem base. E é importante que a gente compreenda e supere isso para superar mecanismos como guerras que poderiam levar a um perigo de guerra nuclear, inclusive. Então, quem é que quer que eu odeie os judeus? Quem é que está querendo me levar a ter ódio pela Rússia? Quem é que está fazendo com que eu tenha vontade de odiar este ou aquele político
do meu país, ou este ou aquele partido político do meu país. Que um partido político faça coisas erradas, bom, primeiro eu tenho que examinar o meu partido político se ele não está fazendo coisas erradas. Em segundo lugar, eu posso pensar nos erros de outros partidos políticos. Mas por que perder o respeito? Por que fazer ataques pessoais? Por que expressar ódio? Onde há ódio, há projeção para o outro de um mal-estar que é meu comigo mesmo. Esse é o ponto a lembrar. No momento em que eu estou odiando alguma coisa ou odiando outra pessoa, eu estou fugindo covardemente do confronto com a minha própria frustração comigo, com a minha vida. E se eu estou frustrado com a minha vida, não vale a pena ser tão infantil e tão idiota ao ponto de querer odiar outras pessoas ou outras situações ou outros povos. A culpa é dos judeus, a culpa é dos russos, a culpa é da Norte-Coreia, da Coreia do Norte, a culpa é da China porque eles são comunistas e esse tipo de coisa. Tudo isso é fuga. Se eu estou insatisfeito com a minha vida, não adianta eu odiar um político qualquer, ou um famoso qualquer, ou o meu vizinho, ou ter raiva de alguém da minha família, ou ter raiva de algum colega de movimento teosófico, ou de caminho espiritual, pior ainda. Se eu estou frustrado com alguma coisa, eu devo olhar para mim, humildemente me ligar ao meu eu superior, me arrepender dos meus erros, principalmente do erro do ódio, que é fatal, porque destrói Antacarana, a ponte com o mundo divino. Se eu estou frustrado, eu devo olhar para mim, aprender a lição que está faltando eu aprender, reforçar a lição da humildade na relação comigo mesmo e com a minha alma espiritual, e parar de criar mais problemas através da indulgência na raiva. Mas descobrir o caminho libertador, que é o caminho da boa vontade. É através da boa vontade que eu vou poder ser criativo. Antes de dar qualquer passo no caminho, eu preciso verificar se eu estou sendo uma pessoa que tem boa vontade para com todos os seres. Eu não posso avançar no caminho espiritual se não tiver boa vontade para com tudo e todos os seres. É o primeiro passo, é a primeira condição necessária para caminhar, que eu tenha boa vontade para com todos, assim como eu tenho boa vontade para comigo. E isso é que me purifica. O que me purifica é ter uma intenção pura em relação a tudo. É o que me permite estar em contato criativo com todos os seres. Eu não posso amar um ser e odiar o outro. Não posso. Eu posso ser rigoroso. Aliás, devo, inclusive, ser rigoroso em várias situações. Mas ser rigoroso é totalmente o oposto de ser uma pessoa movida pelo ódio. O ódio é indulgência, não é rigor, não é severidade. A severidade permite que a gente seja sábio no uso da boa vontade. A boa vontade não é uma coisa indiscriminada, querer o bem imediato de todos os seres. Não, isso não é boa vontade. Boa vontade precisa ser uma coisa inteligente, com discernimento, administrada corretamente, com moderação, e deve se traduzir em fatos construtivos. Boa vontade sem discernimento é um caminho seguro para a frustração e vai terminar em decepção e raiva, talvez. Mas a boa vontade bem administrada, com discernimento, com uma ação criativa moderada e constante, essa dá bons frutos. O essencial é nós termos uma relação correta de aprendizagem com os nossos erros, não projetar erros para os outros, deixar que os outros enfrentem os erros deles e enfrentar a nós os nossos erros. E aprendendo com os nossos erros, nós vamos ser capazes de preservar a nossa boa vontade, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, a boa vontade.